Que Deus abençoe a todos, irmãos e irmãs, entrando aqui para mais um vídeo. Peço que os irmãos já preparem o seu copo com água, o meu já está aqui. Nesta noite, irmãos e irmãs, eu estava estudando aqui um pouco a Bíblia e achei uma parte aqui bem interessante aqui, né? Falando aqui do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí eu vou ler aqui um pouquinho aqui para os irmãos, para as irmãs. Depois nós vamos orar, né? Glória a Deus. Santo é o seu nome. Aleluia. Aí a parte aqui que eu estava estudando aqui na Bíblia, nesta noite, eu achei aqui um trecho que gostaria de passar para os irmãos, para as irmãs, que está dizendo, né? Cristo está em toda parte, nas obras mais importantes da história da arte. Cristo está em letreiros luminosos de novas igrejas, nas canções evangélicas em rádios, gospel, nos best-sellers de autoajuda, nos canais de televisão a cabo, nos adesivos de carro, nos presépios de Natal. Onde você estiver, do interior da floresta amazônica a montanhas geladas do Tibete, sempre será possível deparar com o símbolo de uma cruz, pena de morte comum no Império Romano, a qual um homem foi condenado a quase 2000 anos, para bilhões de pessoas. Esse homem era o próprio Messias, Cristo, do grego ungido, que ressuscitará para redimir a humanidade. Embora o mundo inteiro, inclusive os não cristãos, esteja familiarizado com a imagem de Cristo, até há bem pouco tempo, esse homem de carne e osso que inspirou ao cristianismo. Aleluia. Glória a Deus. O estudo da figura de Jesus na história, sem os constrangimentos da teologia ou da fé no relato dos evangelhos. Embora mostrem detalhes do que teria sido a vida de Jesus, os evangelhos são considerados uma obra de reverência e não um documento histórico. Aleluias. Eu gosto sempre, irmãos, de estar lendo a Bíblia, estar pegando as passagens mais antigas também, para estar entendendo um pouco mais, né, de como foi a chegada de Jesus na Terra. Tudo que está em Gênesis, né, a gente encontra, a gente aprende, mas eu gosto também de pegar os relatos do que acontecia mesmo naquela época, dos historiadores que esteve naquela época, né, que estudava sobre Jesus naquela época. Eu gosto de pegar para aprender um pouco mais, entender um pouco mais,
para depois ir lendo, se aprofundando na Bíblia também. Aí aqui diz também, ó, uma aldeia agrícola com menos de 500 habitantes, cuja paisagem é pontuada por casas pobres de chão de terra batida, teto de estrados de madeira cobertos com palha, muros de pedras coladas com uma argamassa de barro, lama ou até de uma mistura de esterco para proteger os moradores da variação da temperatura no local. Segundo os arqueólogos, essa é a cidade de Nazaré, na época em que Jesus nasceu, provavelmente entre os anos 6 e 4, no fim do reinado de Herodes. Isso mesmo. Segundo os historiadores, Jesus deve ter nascido alguns anos antes do ano 1 do calendário cristão. As pessoas naquele tempo não contavam a passagem do tempo como hoje, por meio da indicação do ano. Aleluia. Nessa época trazia apenas como indicação do tempo o nome do regente do período, o que leva os pesquisadores a crer que Jesus teria nascido antes do que foi convencionado. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Evidências do nascimento de Jesus na cidade de Nazaré, e não em Belém, cidade natal de Jesus. De acordo com os evangelhos de Mateus e Lucas, é bom saber que, para a maioria dos pesquisadores, a referência a Belém não passa de uma alegoria da Bíblia. Na época, essa alegoria teria sido escrita para ligar Jesus ao rei Davi, que teria nascido em Belém e era considerado um dos messias do povo judeu, ou seja, a alcunha Jesus de Nazaré, ou Nazareno, não teria derivado apenas do fato de sua família ser oriunda de lá, como costuma ser justificado. Glória a Deus. Todas essas passagens estão no Velho Testamento, irmãos e irmãs. Mas eu gosto de pegar a história dos homens daquele tempo, do tempo de Jesus, dos historiadores. Glória a Deus. Mesmo que os historiadores estejam certos ao afirmarem que o nascimento em Belém seja apenas uma alegoria bíblica, o entorno de uma casa pobre na cidade de Nazaré, daquele tempo, não deve ter sido muito diferente de um estábulo improvisado como manjedoura, como a residência de qualquer camponês pobre da região. As moradias eram ladeadas por animais usados na agricultura ou para a alimentação de subsistência. Aleluia, Jesus. A dieta de um morador local era frugal. Além do pão de cada dia, no formato conhecido no Brasil hoje como pão árabe, era possível contar com azeitonas e seu óleo, o azeite, usado também para iluminar as casas, lentilhas, feijão e alguns incrementos como nozes,
frutas, queijo e iogurte. De acordo com os arqueólogos, o consumo de carne vermelha era raro. Aleluia. E o peixe era o animal mais consumido, com sua frequência, na época que Jesus peregrinava pela terra. Aleluia, Jesus. Santo é o seu nome, Senhor. Por isso que diz, né, irmãos e irmãs? Por isso que tem a passagem lá da multiplicação dos pães e peixes, né? Naquela época, carne vermelha, tinha muitos animais, né? Mas até pelo o respeito ao sangue de Jesus, até pelo respeito que eles tinham ao sangue, eles não matavam animais para se alimentar. Eles se alimentavam mais de carne branca, que no caso era mais de peixes. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o seu nome, Senhor. Rei da glória. Deus colocou no meu coração agora, irmãos, uma passagem aqui que eu vou ler aqui para os irmãos, que está em Apocalipse 22. Eu estava falando aqui do início, né? Da passagem do início de Jesus, que é em Gênesis. E agora pulei aqui para o final, que é em Apocalipse. Mas porque eu fui tocado agora por Deus para passar para os irmãos agora aqui o final, o Apocalipse, o último livro da Bíblia Sagrada. Então, irmãos e irmãs, vamos ler aqui o que está dizendo em Apocalipse 22. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produzia 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor, Deus, os ilumina, e reinarão para todo sempre. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Glória a Deus. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Aleluia, Jesus. Santo é o seu nome. Isso aqui são profecias, irmãos. Aqui são coisas que hão de vir ainda. Coisas que ainda hão de vir. Profecias.
Eu fico até pensando, né, como que será que aqui diz, no meio da sua praça e de uma da outra banda do rio, estava a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Glória a Jesus. Quando ele voltar, irmãos e irmãs, nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela o trono de Deus, do Cordeiro e dos seus servos o servirão. Quando ele voltar, irmãos e irmãs, que eu creio que ele vai voltar. Se ele já teve uma vez, eu creio que ele vai voltar. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quando ele voltar, irmãos e irmãs, não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia. Quando ele voltar, irmãos e irmãs, não precisaremos mais da luz, de lâmpadas, luz elétrica, porque o próprio Deus iluminará tudo, toda a cidade, todo o mundo. Glória a Deus, aleluia. Quão maravilhoso será, hein, irmãos, quando acontecer. Aleluia, Jesus. E aqui diz, irmãos, admoestações e promessas finais, conclusão. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, Deus dos santos profetas, em breve hão de acontecer. Aleluia. Santo é o seu nome, Senhor, Rei da Glória. Eu fico imaginando, irmãos e irmãs, se Deus voltar, se Jesus voltar, como será? Por isso que hoje eu me preocupo muito, muito, em estar sempre pedindo força a Ele. Porque sem Ele eu não consigo nada, não consigo ler, não consigo buscar, não consigo fazer nada sem a presença dEle, sem Ele estar junto comigo. Por isso eu peço todos os dias a misericórdia dEle na minha vida. Porque eu não consigo imaginar se Ele voltasse hoje, como que seria. Então, a minha preocupação hoje é de entender, é de buscá-lo e me aproximar mais da sua palavra, do que está dizendo aqui na Bíblia Sagrada. Aleluia. Santo é o seu nome, Senhor. Vamos orar, irmãos. Vamos orar a oração que Ele nos ensinou. Peço que os irmãos fechem seus olhos, que ore comigo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Amém, glória a Deus, aleluia. Santo é o seu nome. Fiquem todos na paz.